Glória a Deus. Hoje nós vamos ter mais uma aula. O tema agora que você receber as apostilas, profetas maiores e menores. Oremos. Pai, louvado seja o teu santo nome, Deus. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos hoje aqui, louvando, adorando o teu santo nome e aprendendo mais de ti, Senhor. Pai, tu sabes o quanto precisamos e necessitamos de intimidade contigo. Nós clamamos a ti, Senhor. Prepara o nosso coração, a nossa mente, para o que vamos ouvir aqui hoje. Oh, meu Deus, dai-nos discernimento do que vem de ti e o que vem de cada um de nós, Pai. Repreende, Senhor, toda ferramenta preparada contra a tua igreja, Pai. Revela-nos os teus mistérios, Senhor, e a tua palavra que ela habite dentro dos nossos corações. Que sejamos conduzidos pela tua vontade, pela tua palavra. Eu te peço, meu Deus, usa-nos conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fiquem à vontade, meus irmãos. Bom, todo mundo pegou a apostila, né? O tema de hoje é profetas maiores e menores. Vamos começar uma nova apostila na data de hoje. Vamos adiante. Primeiro, vamos falar sobre a definição. O que é o profeta maior e o que é um profeta menor. Para a gente saber o que é um profeta maior e um profeta menor, precisamos primeiro definir o que é um profeta. Profeta não é aquele que vem falando aleatoriamente, mas ele tem um objetivo. Então, primeiro, o que é a definição de profeta? Porta-vozes de quem? De Deus. Levantados para corrigir, exortar, revelar a vontade divina ao povo. Olha só, o que é um profeta? Primeiro, ele é um porta-voz de Deus, então ele não fala da sua própria vontade. Embora tenhamos situações na Bíblia em que o profeta falou, vai chover, e não tinha nem sido orientado a isso. Mas Deus confirmou, porque era um homem de Deus. Mas olha só, primeiro, é um porta-voz de Deus, levantados para corrigir, exortar e revelar a vontade divina ao povo. Pensa comigo, se um profeta chegar para você e falar assim, olha, Deus está me dizendo que você tem que me dar o seu carro para que você seja abençoado com um carro novo. Se o profeta, a definição dele é para corrigir, exortar e revelar a vontade divina ao povo, aonde está a profecia na sua vida quando ele fala? Contribua com 1.000, 10.000, 5.000 com o seu carro para que você seja abençoado. Nós temos visto pessoas que se dizem profetas, e a Bíblia nos fala de falsos mestres, falsos profetas, de pessoas que ensinariam o que não é bíblico. Então a gente precisa estar muito atento com o que nós estamos ouvindo. Profeta não é aquele que chega em cima do altar e fala sobre aquilo que está no coração dele, mas é sobre aquilo que Deus vem falando a ele. E a gente precisa ter esse discernimento, para que não sejamos enganados pelos falsos profetas. A atuação do contexto histórico de Israel e Judá. Então, hoje, temos profetas entre nós? Temos. Nós temos profetas entre nós. Homens de Deus que cumprem essa definição. Corrigir, exortar e revelar a vontade divina ao povo. Sim, nós temos em nosso meio. Mas o contexto bíblico diz respeito a Israel e Judá. Então eles estavam em Israel e Judá. Entretanto, houveram momentos em que eles foram tirados da sua terra natal e levados para outros lugares cativos, como por exemplo Babilônia. Tá? Vamos adiante. A relação entre reis e profetas. Nós precisamos falar sobre reis e profetas, porque não dá para você ser rei e profeta. Samuel poderia ter se ungido sendo sacerdote?
sendo profeta? Pela força da carne, poderia. Bastava ele ungir a própria cabeça e falar, eu sou. Como nós vemos, e eu estou chamando a atenção disso, para quê? Porque nós vemos hoje, nos dias atuais, pessoas falando, não, porque eu sou profeta. Pessoas falando, não, porque Deus colocou no meu coração que eu serei profeta, então eu vou me ungir. E temos visto na mídia pessoas que se dizem homens de Deus, ungindo a si mesmos como profetas, como pastores, como apóstolos. Então temos que ficar muito atento, porque existe diferença entre o rei e o profeta. Samuel, se ele quisesse, poderia ter ungido a si mesmo, mas como homem de Deus, ele veio para quê? Para revelar a vontade de Deus ao povo, e não a própria vontade. Então, ele unge a Saul, e não a si mesmo. Certo? Então, primeiro, vamos traçar uma relação entre reis e profetas. Os reis, eles vêm para quê? Para governar o povo. O próprio povo vê a necessidade de alguém para governá-los, porque entendia que o governo divino sobre a vida deles talvez fosse um problema, não estivessem felizes por não ter uma figura visual para ser governado. Então pediram por um rei. Então o rei, ele vem para governar o povo, enquanto o profeta, ele vem para falar em nome de Deus novamente, reforçando que ele vem não para falar das suas vontades e dos seus desejos, mas para falar a vontade de Deus para quem? Para o povo. É para o povo. Os reis cuidavam da política, enquanto que os profetas, novamente, cuidavam da vontade de Deus. Então, eram eles que diziam da parte de Deus o que era para o povo fazer, como deveriam se comportar e assim por diante. Nós estamos entrando nos profetas maiores e profetas menores. Lembrem que no canto vocês vão ver a página, tá? Então nós estamos falando, vamos entrar agora nos profetas maiores e menores. Entre os profetas maiores, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses profetas aqui são considerados maiores e não entendo porque eram mais cheios de glória. Não se trata disso, mas sim porque os seus livros foram maiores. Porque não é que a profecia de um era melhor do que a outra, ou mais evidente, ou um tinha mais intimidade, mais presença. Não se trata disso. Se trata do seu livro e do período em que ele viveu. Então, existe a extensão. O que diferencia os maiores dos menores é a extensão dos seus livros, e não a importância. Quer dizer, todo profeta, e aí vamos voltar lá no primeiro slide, todo profeta faz a vontade de Deus, não é a dele. Então, se é um profeta maior ou menor, ele está fazendo a vontade de Deus. Então, por isso, não há diferença teológica entre eles. Os dois, tanto os maiores quanto os menores, servem a Deus na mesma proporção. Entretanto, os livros, a extensão do livro de uns é maior do que a dos outros. Por isso, maiores e menores. Não se trata da glória. Nós vamos ver os profetas menores a partir da página 13, tá? Por isso que eu coloquei a referência ali. Vocês vão ver que daqui em diante, da página 3 em diante, nós vamos falar sobre cada profeta individualmente. Primeiro, o contexto em que eles viveram. O contexto era o que acontecia na época, o que eles estavam vivendo naquele período. Então, o contexto que os profetas viveram, os profetas bíblicos. Existem profetas hoje? Repito, existem. Como que a gente confirma isso? Se a vontade é de Deus ou é dele. Como que a gente vai dizer se é de Deus ou se é dele?
Se é em benefício próprio, já me levanta uma dúvida, porque a definição é ao povo. Certo? Em benefício ao povo. Então, o contexto histórico, o período pré-exílico, exílico e pós-exílico. Vejam bem, pré, durante e após o exílio. Então, o que teria acontecido antes, durante e depois do exílio? Por que que esse povo de Deus foi em algum momento exilado? Nós vamos ver também que acontece, e aí, pré, durante e após o exílio, nós vamos ver falando sobre a queda de Israel, a queda de Judá e o cativeiro na Babilônia. Israel e Judá. Mas o que é Israel e Judá? Vamos lembrar que assim, Israel e Judá eram um povo só. Israel e Judá era o povo de Deus. Israel e Judá eram as 12 tribos de Jacó. Eram as 12 tribos de Deus. Israel e Judá se dividiram depois do reinado de Salomão. E aí, quando eles se dividiram, formou o reino que era único, se dividiu em dois: Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Israel. Capital, Samaria. Reino do Sul, Judá. Capital, Jerusalém. Opa, Jerusalém. A gente começa a ficar mais íntimo agora, que a gente começa a se localizar nesse período da história. Características dos profetas maiores. Nessa aula nós vamos focar nos profetas maiores, para que na próxima foquemos nos profetas menores. Então, as principais características desses profetas maiores. Os livros deles, como foi falado, são mais extensos, mais longos. Tem um forte conteúdo messiânico, quer dizer, eles apontam muito para que viria o Messias. Apontam muito para Jesus. E aqui eu quero que vocês pensem que eles viveram, nesse período, antes de Cristo, entre 500 e 700 antes de Cristo. E mesmo assim, eles estão falando, virá o Messias. E ele vai vir desse jeito. E ele vai vir, vai acontecer isso. Então eles estavam profetizando sobre o Messias, sobre a vida de Cristo. Eles presenciam, profetizam, presenciam e vivem muitos o juízo de Deus, mas também a restauração. Vocês lembram ali? Para exílio, exílio, pós-exílio. Para exílio é a vida e o pecado que viviam. Exílio, juízo de Deus. Pós-exílio, restauração. E é nesse contexto que eles vivem, que os profetas vão estar agindo em Israel e em Judá. Nós vamos começar com o profeta Isaías. Então, o forte desses livros na Bíblia, Isaías vai falar muito sobre o messianismo e a santidade de Deus. Ele vai reforçar sobre o Messias, vai profetizar muito sobre a vinda do Messias e sobre a santidade de Deus. Jeremias já vai falar muito sobre o juízo. Por quê? Nós vamos ver mais para frente aí, porque eles vivem em períodos diferentes. A sequência aqui não é aleatória, ela vem posterior. O processo está correndo historicamente. Então, Isaías vem, e aí ele vive, fala, vai virar o Messias, e fala, Deus é santo. Jeremias vem falando, olha, vocês estão errando. Não vai dar certo. Vem o juízo. Mas vem a nova aliança, a restauração. Isso virá. Em Lamentações, fala sobre a dor da queda de Jerusalém. Lembra que Jerusalém era a capital de Judá? Do reino que se dividiu, agora é a capital de Judá. E Lamentações vem falando disso.
Na Septuaginta vem descrevendo que o autor de Lamentações foi Jeremias. Mas, biblicamente, antes disso, nos escritos originais, não se fala que foi Jeremias. Mas a Septuaginta entende que foi Jeremias. E a partir desse momento, começou-se a crer e acreditar que o profeta, que as Lamentações, vêm de Jeremias, tá? Ezequiel fala da glória e restauração, enquanto Daniel fala da soberania de Deus. Então vamos lá. Para a gente tentar explicar um pouco melhor esse contexto. O que estava acontecendo na época do profeta Isaías, e aqui vocês vão ver sobre o livro que nós estamos falando. Então vamos falar agora de Isaías, especificamente do profeta Isaías. Primeiro, Judá era governado pelo rei Acás, primeiro ponto. Lembra que o reino se dividiu entre norte e sul, Israel e Judá. Quem reinava sobre Judá, o reino do sul, era Acás. Quem reinava sobre Israel, o reino do norte, era Peca. A Síria, eu não coloquei aqui, tinha outro governante. Agora vamos entender melhor essa questão aqui, o que aconteceu. Israel se junta com a Síria, não a Síria. Israel e Síria se juntam. Observem. Israel deveria adorar quem? O Deus único. Síria, vários deuses. Ainda assim, Israel e Síria se juntam. Primeira falha. Se juntam para quê? Para combater a Assíria. Vários deuses de novo. Então, Israel, que deveria ter um Deus único, se junta com a Síria, que não adorava e não cria no nosso Deus. Para derrubar quem? E conquistar a Assíria. Só que mesmo Israel e Síria se juntando, não tinha poderio no exército deles para vencer a Assíria. E aí eles fazem o quê? Pedem ajuda para quem? Para quem que eles pedem ajuda? Para Judá. Agora o reino do norte pede ajuda para o reino do sul, que já eram separados. Agora pede ajuda nos exércitos, vamos nos juntar, junto com a Síria. Junto com Síria, para vencer a Assíria. Mas Judá não quis. Judá não aceitou. E o profeta Isaías, ele vive nesse período aqui, ó. Então, Judá está sendo atingido, invadido, sofrendo violência. Por quem? Pelos próprios irmãos de Israel, que se uniu com Síria para conquistar um outro inimigo. E agora, com a recusa de Judá, Israel e Síria atacam a Judá. É nesse contexto que o profeta Isaías profetiza. Vocês fazem ideia do que é profetizar no meio dessa guerra? Com seus próprios, pensa na sua casa, o seu próprio irmão tentando te derrubar, tentando roubar a sua casa de você, tentando o seu irmão chegando na sua casa e tentando fazer com que você tome posse da casa do lado. Não, vem, vamos roubar essa casa do lado, vamos nos juntar, vamos conquistar esse bairro todo, vamos começar com o seu vizinho, Eric. Vamos começar com o seu vizinho, dominando ele. Mas aí você não aceita, não, imagina, eu não vou. E aí o seu irmão, e aqui eu digo irmão, porque a nação
de Israel e Judá era composta por irmãos, que agora são gerações diferentes, né? Mas a origem era a mesma, das 12 tribos. Agora o que acontece? Eles se juntam contra um irmão. Mas o irmão que devia buscar auxílio, recurso em Deus, ele toma uma outra conduta, que é o quê? Buscar auxílio em quem? O inimigo dos meus inimigos são meus amigos? Papo furado. Papo furado. Isso pode ser dito aí no mundo. Para nós, cristãos, tem que ficar muito bem definido que nós confiamos em Deus. E aqui foi uma falha de Judá, porque agora Judá, para se defender de Israel e Síria, se junta com a Síria. Temos um problema então, porque agora nós temos povo de Deus, unidos com quem não era povo de Deus. Esses, depois disso tudo, eles se juntam para lutar contra Israel e Síria. E eles vencem. Vencem. Legal. Venceram. Mas houve um problema. Porque agora, Israel que se juntou com Síria, com o povo pagão, agora vira província. De quem? Da Assíria. Então Israel agora é província da Assíria, porque Israel foi vencida. E Judá, sendo menor do que a Síria, acontece o que com ela? Vai ser submissa, vai ter que servir ao Império Assírio. Quer dizer, se juntou, em vez de confiar em Deus, confiou numa nação estranha, para que não fosse derrotada. Não foi derrotada da forma se for pensar num exército, mas se for pensar espiritualmente, agora ela está servindo. Oi? Entendeu? Olha a história. O que vem? E é nesse contexto que o profeta Isaías está profetizando. Então o que se espera nesse contexto? Olha as profecias de Isaías. Ele vem falando do Messias, mas ele vem falando sobre destruição. Ele vem falando sobre justiça. Ele vem falando sobre juízo. Porque ele está vendo, ele vem falando sobre nações se levantando e os filhos de Deus caindo. Vamos adiante. O próximo profeta que nós vamos falar agora é Jeremias. Jeremias vem em torno de 100 anos após o profeta Isaías. Então, primeiro, é um profeta chamado profeta do lamento. Ele anuncia a destruição de Jerusalém, porque ele vive no reino do sul, ele vive no reino de Judá. Então, ele anuncia que viria a destruição contra Jerusalém. Só que ao mesmo tempo que ele anuncia dessa destruição, ele também anuncia que depois a nação viveria um tempo novo. Só que quando ele profetiza, ele não apenas fala do que vai acontecer, mas ele fala do que vai acontecer e vive o acontecido, porque ele participa. Quando o povo de Jerusalém é invadido, a cidade, a capital de Judá é invadida pelo povo, pelo exército inimigo, ele está lá. E ele também vive o cativeiro, ele também vive o exílio. Então, ele participa durante a queda e o exílio na Babilônia. E aí, por que isso acontece? Vocês lembram que Isaías estava falando do que vinha acontecendo, e aí nós vimos um breve relato da guerra que envolveu
o período dele. Agora Jeremias fala, olha, vai acontecer. Mas por que ele fala isso? Ele está tentando alertar o povo sobre a corrupção espiritual extrema. Porque ele vem depois de Isaías. Ele vem depois que Judá, junto com a Síria, venceram Israel. E agora Judá é submissa. Jerusalém, capital de Judá, fica submissa aos costumes assírios. Só que agora, quando você assume, você fica submisso, você começa a fazer e participar das culturas que estão vindo junto. Então, começa a ter o quê? Corrupção espiritual. Pessoas que serviam a um Deus único e vivo, agora já começam a respeitar outros deuses. Até o momento que começam a adorar outros deuses. E começam a viver conforme aquele povo que agora eles são submissos. Tudo isso sendo visto pelo nosso Deus. Claro que haveria juízo sobre isso. E é em cima disso que Jeremias profetiza. Idolatria institucionalizada. Quer dizer, a adoração ao ferro, ao aço, à prata, aos símbolos, já existia na cidade agora, na capital de Jerusalém. Então, agora para eles isso se tornou normal. Vocês estão vendo como a história vem trazendo para a nossa igreja as coisas atuais? Porque a gente acaba deixando de fazer as coisas de Deus pensando sempre na questão da não, isso não tem nada a ver, dá para ficar, deixa assim, pode ser e tal, tá tudo bem, não vamos mexer com isso não, deixa assim, não vamos nos posicionar contra isso não, deixa assim. Aceitou, daqui a pouco começa a praticar o que você antes era contra. É exatamente isso que Jeremias está falando. Isso por quê? Liderança política falida. Porque a liderança política na época optou pelo quê? Lembram lá atrás que eu falei? Ficaram com medo dos exércitos de Israel e Síria e se juntou com a Síria para combater o inimigo, em vez de clamar a Deus e aguardar a provisão de Deus. A liderança de Judá errou. E nesse erro, quem paga? Todo o povo. Porque agora todo o povo não só ficou submisso à Síria, como passou a aceitar aqueles costumes e, aceitando esses costumes, passou a praticar esses costumes. Não só aceitaram dentro dos seus lares o vizinho pagão, o vizinho que adorando outros deuses, como começou a aceitar aqui, como a praticar aquilo, vindo a adorar outros deuses também. Nós vivemos isso o tempo todo, gente. Quando tentam nos impor normas, isso aí não tem nada a ver, porque você não precisa fazer isso aí não tem... Dízimo é um exemplo claro disso. Você não precisa dizimar, vai dar dinheiro para pastor. Nós não temos, pelo menos no nosso ministério, nenhum pastor que depende da igreja. Não temos nenhum obreiro que depende da igreja. Embora todos nós, muitas vezes, somos dependentes da igreja, precisamos dar ajuda para alguma questão. Vamos adiante. Lamentações. Como eu falei na Septuaginta, Lamentações veio como se fosse de Jeremias, mas somente definiu-se isso a partir da Septuaginta, tá? Ele registra a dor nacional após a queda de Jerusalém. Olha só, Lamentações, ele vem realmente se lamentando. Por que se lamentando? Porque ele estava vivendo. Ele não vem agora profetizando sobre o que vai acontecer. Ele está lamentando pelo que está acontecendo, pelo que ele está vivendo. Então, ele fala da destruição de Jerusalém pela Babilônia. E aí eu quero lembrar aqui uma coisa. Vocês estão vendo que a Babilônia, né?
Mas vocês lembram que era a Síria que estava com Judá? Mas foi a Síria que dominou tudo. Só que a Síria caiu. E olha, a Síria caiu sob o Império Babilônico. A decisão lá atrás de andar junto com a Síria resolveu o problema de Judá. Agora eles caíram nas mãos dos babilônios. Então, foi uma solução temporária que terminou na mesma coisa, porque ainda faltou confiança em Deus. Nesse período, tiveram o templo queimado, o templo de Jerusalém queimado, destruído, a população morta e exilada. Agora já não é mais a profecia, será destruída. Mas é a profecia se concretizando, é sendo destruído. Você já imaginou, Jada? Você chegando aqui e você vendo a igreja sendo destruída? Qual seria a sua atitude? Se está pegando fogo, você pega um jeitinho de água, não é? Liga para alguém, não é? E se você vê um exército derrubando sua igreja? Você vai poder lutar contra? Mas no seu coração, e se isso for a sua casa? E se isso for a casa do seu pai? Estão vendo? Agora a gente tem que começar a sentir isso, por isso que Lamentações de Jeremias, ele está vivendo, e ele está lamentando pelo que ele está vendo, o que ele está passando. E isso é o resultado do juízo. O juízo porque o povo se corrompeu. Permitiu que a cultura da Assíria entrasse na sua vida e eles começaram a praticar aquilo. E só que o juízo vem. E veio agora, e ele presencia isso. Em Lamentações 1,5, o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Ele está lamentando, ele está falando, olha, Jerusalém, isso está acontecendo porque vocês transgrediram demais. Não é uma transgressão, são múltiplas, são muitas, é corrupção. No capítulo 1 de Jeremias nós temos Jerusalém como uma viúva desolada. No capítulo 2 vem o juízo, e olha só, como viúva desolada, desamparada, abandonada. No capítulo 2, o juízo de Deus vai ser destruída. Mas no capítulo 3, vem a esperança, mesmo no meio da dor. Peraí, apareceu agora uma esperança de que esse medicamento vai curar a minha doença. Entendeu? Opa, peraí, apareceu uma esperança de que o meu filho foi liberto. Opa, peraí, surgiu agora uma esperança de que nós estamos retornando para os caminhos e para os braços de Deus. É isso aqui, esperança no capítulo 3. No capítulo 4, consequências do pecado. Porque você peca, vai acontecer alguma coisa. Se você mata, você pode até se converter. Você não vai deixar de ter que cumprir a justiça e pagar por isso. E no capítulo 5, horas para restauração. Oração pela restauração do povo. Em Ezequiel, profeta que vem após Lamentações, após Jeremias, após as Lamentações. Primeiro, as visões dele são mais simbólicas. Então nós vamos falar carro de fogo, vamos ouvir falando muito de fogo e tal. As visões dele são mais simbólicas. Uma responsabilidade individual, mas falando sobre restauração em Israel. Acontece durante o exílio. Ele está exilado, porque Ezequiel, na primeira deportação, ele já é levado. Então agora Ezequiel é levado para a Babilônia e ele vai viver, crescer
e viveu seu ministério na Babilônia. Ezequiel, mesmo em terreno inimigo, mesmo em terra estranha, não deixa de fazer a vontade de Deus e de buscar a Deus. Às vezes a gente quer abandonar os propósitos de Deus, abandonar a obra, abandonar o que Deus tem colocado nas nossas vidas, porque eu não me dou com o meu vizinho de cadeira, porque eu não gosto do meu pastor, porque eu não concordo com o que está sendo feito, porque eu acho que tem que ser desse jeito ou daquele jeito. Pensem em Ezequiel, jovem, levado para a Babilônia, crescendo, mas ele não deixa de praticar o chamado dele. E ele segue praticando o seu chamado. Primeiro, o tema central dele é a glória de Deus. Ele fala muito sobre a glória do Senhor, e ele aparece em Ezequiel 10:4. Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim. E eu quero que vocês observem essa sequência aqui. No capítulo 10, nós temos Ezequiel, então, 10:4. A glória do Senhor se levantou de sobre o querubim. Quando ela sai do templo, em Ezequiel 10:18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa. A glória do Senhor se levanta. Mas vê um povo corrompido, um povo destruído, e agora a glória dele sai da casa. Quando a glória de Deus te deixa por conta do juízo dele, o que vai acontecer? Vem a destruição sobre o templo de Israel, sobre o templo de Jerusalém. Vem a destruição sobre o povo, vem o cativeiro, vem o exílio, vem a deportação. Todo mundo, muda a vida de todo mundo porque não souberam entender a primeira profecia, que a glória do Senhor se levantou sobre o querubim. Só que em Ezequiel 43, 4 e 5 diz assim: quando o povo, mesmo lá, exilado, começa a mudar o seu comportamento. Mesmo o povo lá longe, já muda a forma de agir. E quando esse povo que está lá muda o seu comportamento, a glória do Senhor entra de volta no templo. E no versículo 5 diz: e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Observa, Ezequiel 43, no capítulo 4, versículo 4. A glória do Senhor entrou no templo. A glória do Senhor entrou no templo. Você aceitou a Cristo, você se converteu, você decidiu fazer a vontade de Deus na sua vida. Porque o templo, aqui, o templo é a morada do Espírito Santo. Então, a glória de Deus agora entrou no templo. Mas é o suficiente? Não. Eu preciso fazer o quê? Não basta apenas eu pegar essa glória e deixar aqui dentro paradinha. Eu vou entrar, eu vou buscar intimidade, eu vou buscar relacionamento, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar crescer na presença dele. E aí no versículo 5 ele vem nos dizendo o quê? E eis que a glória do Senhor encheu o templo. Agora já não é mais apenas a glória entrando nele, no templo, mas é a glória enchendo. E quando enche, se eu pego esse copo d'água aqui e eu encho ele vai começar o quê? Transbordar. E agora a glória encheu o templo e começa a transbordar para quem está próximo. Começa a transbordar para pessoas ao lado. Começa a transbordar na época para outras nações. Começa a transbordar hoje, quem sabe, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Começa a transbordar hoje, quem sabe, para a juventude ou para os mais velhos. De qualquer forma, o importante que a gente vê aqui, em Ezequiel 43, 4 e 5, é que no capítulo 4,
a glória entra, mas no capítulo 5, ele enche-se dessa glória. O templo fica cheio da glória de Deus. E quando a glória de Deus enche o templo, as coisas mudam. Mas se a glória de Deus entrar, e eu não fizer nada, e eu voltar para o pecado, e eu fizer tudo o que eu fazia antigamente, o que acontece? Ezequiel 10:18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa. Aí a gente não entende, mas estava na igreja, mas estava cheio da presença de Deus. Lá em Ezequiel ele já fala, a glória se levantou. Mas você não soube desfrutar e aproveitar dessa glória, e ela saiu porque você caiu em pecado. E não foi um pecado ou outro. Muitos pecados, e não houve arrependimento. E aí o juízo vem sobre Jerusalém, assim como vem sobre nós hoje. Então a glória que habita em nós, hoje, ela precisa, não vou dizer que ela precisa ser alimentada, mas ela precisa de intimidade. Nós precisamos constantemente estarmos em busca disso, para que a glória não só entre, mas nós sejamos cheios dessa glória e transbordantes dessa bênção. Às vezes não sabemos, mas por que fulano caiu? Por que ciclano caiu? Por que fulano estava na igreja e saiu? 1 Coríntios diz, aquele que pensa que está de pé, ore para que não caia, cuide para que não caia. Como que a gente faz? Como é que a gente cuida para não cair? É buscando a palavra de Deus, é buscando intimidade, é orando, é joelho no chão, é clamando a Deus, é participando das coisas da igreja, é buscando comunhão com os nossos irmãos. Só que comunhão com os nossos irmãos, na roda de escarnecedores, vou repetir, comunhão com os nossos irmãos, na roda de escarnecedores, não vai surtir o resultado do templo cheio da glória, não, gente. Sabe aquele comentário de um outro cristão que chega para você e pergunta: como é que está a sua igreja? Ixi, está feio, hein? Está ruim o negócio lá. E aí? O que você está fazendo? A glória entrou, mas agora você está fazendo o quê? Você está se enchendo mais dessa glória? Aí que está o lance que a gente não está atento. Ezequiel vem falando para a gente sobre exatamente isso, sobre a glória entrar em nós e nós nos enchermos dessa glória e não nos esvaziarmos dela. A comunhão é importante, mas nós temos que estar em comunhão em volta da mesa com Cristo. E olha que interessante, uma mensagem que eu achei legal a gente colocar aqui. Deus não está preso no templo. Ezequiel já nos fala isso, e aqui ele fala do templo de Jerusalém. Porque se Deus estivesse preso no templo de Jerusalém, o templo não seria destruído. É simples assim, onipotente. Mas ele não está preso, o povo pecou, a glória dele saiu. Se nós hoje somos o templo, morada do Espírito Santo, está preso dentro de nós? Não. E se a glória dele, se a gente não fizer por onde para manter essa glória dentro da gente, cheios do Espírito Santo de Deus e cheios dessa glória, e começarmos a cair no pecado, ainda que estejamos aqui dentro da igreja, ainda que estejamos aqui em cima do altar, se não for verdadeira a nossa entrega, gente, estamos na mesma situação desse povo. Deus não está preso dentro do templo. Profeta Daniel vai falar sobre fidelidade em meio ao exílio. Daniel vive o ministério dele lá na terra
do inimigo. Ele vive lá na Babilônia. É lá que acontece o ministério dele. As profecias são escatológicas, apresentam o fim. E Deus é soberano sobre os reinos. Deus é sobre todas as coisas. Ele reforça aqui que, olha, você pode ser rei, mas você é rei aqui. Deus reforça para mim hoje que é assim, olha, você pode ser pastor, mas você é pastor aí perante os olhos de quem está vendo. Mas se eu tirar a glória do templo, você é o quê? É sobre isso. Então, que Deus é soberano sobre todos os reinos, sobre todas as igrejas, sobre todos os povos. Ele revela o governo soberano de Deus sobre os impérios da história. No contexto histórico, primeiro, a partir de 605 a.C., durante o exílio babilônico, quer dizer, ele está lá na Babilônia, exilado. Os judeus estão vivendo em meio à cultura pagã. Então, Daniel está vivendo num período em que os judeus estão vivendo no meio dessa coisa da idolatria, de adoração de outros deuses. Ascensão e queda de impérios. Ele presencia e profetiza sobre impérios se levantando e caindo. Você já imaginou você sendo chamado para falar para o pastor Jornei? Olha, o seu carro aí tá ruim, cara. O seu carro tá ruim, você vai ter que arrumar. É tranquilo, né? Mas e se a gente tivesse que chegar para a liderança da nossa igreja e falar para ele, olha, essas cadeiras aqui nós vamos ter que trocar. Ou falando, vamos ter que trocar a cor dessa parede. Já fica um pouco mais difícil, não fica? Você imagina então uma pessoa chegar e falar para o rei. Chegar e falar para o rei, olha, seu reino vai cair. Vocês são idólatras, vocês vão cair. Não, mas o meu reino é um império. Não, mas esse império vai cair, vai ceder. Chegando a falar isso na presença de um rei, naquele tempo, o castigo poderia ser de prisão, como poderia ser de morte. As narrativas de fidelidade num ambiente hostil. Quer dizer, Daniel vem falando sobre ser fiel num ambiente de lutas, num ambiente onde haveria hostilidades contra ele. No capítulo 1, nós vemos, no livro de Daniel, os jovens rejeitando a contaminação. No capítulo 2, vemos a estátua de Nabucodonosor, olha, a idolatria. No capítulo 3, temos a experiência da fornalha ardente, todo mundo conhece sobre isso. No capítulo 4, temos a humilhação do rei. E olha só, no capítulo 4, pastor, consegue ler para a gente? 37 do capítulo, não tem aí? Vamos, alguém tem a Bíblia aí? Vamos pegar aqui Daniel, peraí. Daniel 30, alguém já abriu aí? Não, peraí, Daniel... Não, peraí, Daniel não é 30, não. Não tem capítulo 30. Humilhação, capítulo 4, versículo 30 a 37. Capítulo 4, 30 a 37. Sobre o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. No versículo 30, o rei disse, não é esta Babilônia, a grande Babilônia que eu construí para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Depois. Ó,
No versículo 30, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Pensa, é o rei Nabucodonosor falando: não, a Babilônia é grande porque eu sou grande. Tá? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 anos, 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Versículo 33. No mesmo instante, se cumpre a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. É aqui que está falando da humilhação. No capítulo 5, nós temos a escrita na parede. Qual é o versículo? Versículo 13. Espera aí, papá. Eu vou passar direto sobre a profecia. No capítulo 5, a escrita na parede. Enquanto era falado, eis que uma mão apareceu e escreveu na parede. Só que não conseguia saber o que estava escrito nessa parede. Agora era o filho de Nabucodonosor, Belzabar. Só que não sabia se o que estava escrito na parede. E os astrólogos e os profetas e todo mundo, os magos, não conseguiam dizer o que estava escrito. Então é chamado Daniel. E Daniel vem dizer o que está escrito naquela parede. E olha o que está escrito na parede. O que a mão escreve na parede? Aqui é Mene, Mene, Tekel, Parsim. Eu coloquei aqui para poder saber como é que falava. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Tradução disso. Isso é o que estava escrito na parede. Contou Deus o teu reino e o acabou. Lembra que eu li ali no versículo 30 do capítulo 4? Eu sou grande. A Babilônia é grande por minha causa. Contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Quer dizer, é como se, olha, como que está se você for colocado na balança hoje? Você e as suas boas ações. Você e as suas boas atitudes. Você e a sua busca por Deus. Fala comigo, como é que está o seu peso na balança hoje? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, Parsim. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E aqui caiu também o reino. Isso nos fala sobre o quê? Sobre o problema que existe quando nós achamos que nós somos pessoas de Deus, que nós somos cheios da graça, cheios da presença. Não é o que nós falamos ou o que nós achamos, mas é o que Deus opera em nossas vidas e através de nós. Quanto temos buscado intimidade, quanto temos falado com Deus, o que temos permitido Deus nos usar. Por que somos tão seletivos quando se trata da obra do Senhor, mas quando se trata das coisas do mundo, somos tão abertos? A gente não precisa ir muito longe para a gente conseguir identificar as nossas falhas, gente. Porque elas são muitas, mas a gente precisa ter essa disponibilidade verdadeira com Deus.
No capítulo 6, Daniel vai para a cova dos leões, e todo mundo já ouviu muito bem essa história. E o tema principal: Deus livra e governa o povo, mas o povo tem que permitir isso. O povo tem que permitir que isso aconteça. Se assim não for, temos um problema, porque virá o juízo sobre o povo. E quando formos colocados na balança, o que vamos apresentar a Deus? Temos pouco tempo e nós não podemos desperdiçá-lo. Você pode falar assim: pastor, mas como assim temos pouco tempo? 70 anos perto de uma eternidade, eu acho que é pouco tempo. 70 anos perto da vida após morte, eu acho que é pouco tempo. Mas e se a gente for falar em condenação? Aí as coisas ficam bem piores, né? Uma eternidade de condenação. O que eu estou trocando? Do que eu estou abrindo mão? Os profetas maiores, eles vêm falando sobre isso, falando sobre a vinda do Messias, falando sobre salvação, falando sobre pecado. Eles vêm falando sobre transformação. Eles vêm alertando o povo. E assim, eles alertam: vocês estão em pecado, vocês vão cair. O povo não ouve, vem o juízo, eles caem. E aí é falado: olha, vocês vão mudar. Aí o povo muda e é restaurado. Deus nos mostra a misericórdia dele no final. Mas ele também nos mostra a misericórdia no início, quando alerta através dos profetas. Só que ele mostra justiça no meio dessa misericórdia. E é nisso que a gente tem que estar muito atento. Como nós estamos caminhando com Deus. Amém? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Temos 30 segundos. Alguma pergunta, gente? Fala, pastor. Deixa eu esclarecer para nós a diferença. Síria e Assíria. Síria são países diferentes. Eles são países diferentes, tá? Então, assim, eu não vou falar dessa diferença em tempos reais para a gente não entrar na questão política. Mas naquela época ambos eram nações pagãs, ambas eram nações que tinham vários deuses. Só que são nações que são levantadas em momentos diferentes. A Síria era uma nação que estava em desenvolvimento, tomando todo o território. Israel se junta com Síria para se proteger da Assíria. Só que o exército de Israel e Síria juntos não era suficiente. E aí por isso eles pedem para se juntar também com Judá. Só que Judá, vendo com maus olhos essa fusão, essa união, não aceita. E aí eles são atacados pela Síria e Israel. Agora Judá está sendo atacada por esses dois países, por essas duas regiões. Não tem como se defender. O que ela faz? Busca ajuda no exército que amedrontava o exército inimigo, quando deveria buscar ajuda e recurso em Deus. Então, a Síria, em poder do exército, era maior do que Síria e Israel juntos. Por isso Judá pede auxílio a ela. E assim cai Israel como cai Síria. Mas isso não valida a atitude, né, de Judá. Porque deveria ter se apego em Deus.
E a pergunta do pastor, ela é bem propícia porque assim, como são nomes muito parecidos, é bom dividi-los, né? Nós temos nações diferentes, costumes semelhantes entre Síria e Assíria. Mas Síria e Assíria buscavam a mesma coisa, dominação. Israel e Judá deveriam buscar Deus e crescimento do reino. Entendem isso? Então, são países que estão dominando, expandindo seus impérios, que usam o povo de Deus para alcançar isso. Mas esquecem que não era só poderio de exércitos, mas era poder de Deus. E da mesma forma que existe o poder de Deus, existe a justiça dele. Essa é uma das principais diferenças aí entre, embora a Síria e a Assíria tenham costumes semelhantes, entre eles, com o povo de Deus não tem. Mas o povo de Deus acabou sendo contaminado pelas duas nações. Conclusão. Síria e Assíria trazem costumes pagãos para dentro dos povos de Israel e Judá. E o juízo vem sobre os quatro. E quem sofre com isso? A coletividade. O povo todo sofre. Porque quando a destruição vem, ela não veio apenas sobre os governantes, mas veio sobre o povo. Porque agora o povo acabou se contaminando. E o juízo veio depois dessa contaminação, né? A Bíblia nos mostra que o juízo veio depois que eles se contaminaram, passaram a adorar falsos deuses. E já, por isso que Ezequiel traz ali dizendo sobre tantas transgressões. Muitas foram as transgressões que levaram ao juízo e à condenação. E quando a gente traz isso pra gente, aí nós temos um problema aí, né, gente? Sobre as nossas transgressões, né? E a nossa contaminação. Respondi, pastor, a sua pergunta? Era isso? Mais alguma pergunta, gente? Não? Amém? Vamos orar então? Pastor Jurandir, faça a gentileza. Fique à vontade. Senhor, meu Deus, damos graça, papai, por esse momento, temos aqui, meu Deus, aprendendo um pouco mais do que isso. Meu Deus, que nós possamos implicar essa palavra no nosso coração e meditarmos nela, meu Deus, buscarmos aprender em casa através da tua palavra, meu Deus, das orações, para assim, meu Deus, sabemos, Senhor, ao sim, Deus, estamos adorando. Aleluia. Realmente estamos, Senhor, trazendo, Senhor, a tua glória para dentro do nosso lar, para que ela possa encher nossa casa, Deus, e não deixando ela para fora. Ó Deus querido, dou graças, Senhor, por ter essa oportunidade de estar aprendendo, meu Deus, esse curso, meu Deus. Apesar de algumas pessoas não estão aqui, meu Deus, talvez por motivo diverso, venha abençoar a cada um, Pai. Sim, cada meu Deus. Que está aqui, meu Deus. Aleluia. Cada um que sair daqui, em outros lugares, Senhor, lares ou diversos lugares, abençoe também. Guarde a cada um, Deus, que eu te peço, e já, através de Jesus Cristo, amado. Amém? Amém. Glória a Deus.